acessar esse material. Então comecei a gravar aqui e já vou começar a falar da parte técnica, tá? Então qualquer coisa vocês podem parar a aula, fiquem à vontade, tá bom? A ideia aqui é a gente hoje fazer uma revisão da parte da geologia que nos interessa, tá? Então o que que nos interessa aqui? É justamente relembrar como que é o, o processo de formação de um sistema petrolífero, tá? Então é isso daqui que a gente precisa lembrar hoje. Eu achei bem bacana aqui, né, essa ilustração. Eu achei, tem um IG no Instagram que é o Petroleum DeFi, ou DEFs, não lembro, eu posso depois até passar para vocês. Ele é bem ilustrativo, ele passa bastante curiosidade. Eu achei essa foto aqui, né, um livro, mostrando aqui a geologia, né? Eu achei bem bacana. Então, o que que a gente tem que lembrar? Basicamente, a definição básica, né? Que é a geologia, o processo de geração de petróleo, que é aquela fase de maturação do óleo, né? Os estágios da formação do petróleo, diagênese, catagênese, metagênese, metamorfismo, sistema petrolífero, rocha geradora, né? Migração, rocha reservatório, rocha capeadora e todos os detalhes, por exemplo, agentes do intemperismo, né? Uma depressão que permite o acúmulo de sedimentos e tudo mais. Mas vamos lá, primeiro aspecto, que é a geologia, né? Então, é aquele conceito básico do estudo da Terra, né? Então, basicamente, a gente quer entender a dinâmica da Terra. Qual é a dinâmica básica da Terra, isso de uma forma global, mas sempre voltada para a obtenção de um bom sistema petrolífero. Tá, por que que eu bato muito na tecla do sistema petrolífero? Porque ele é a única estruturação geológica capaz de permitir o acúmulo de hidrocarbonetos em quantidades economicamente atrativas, tá? De novo, de nada adianta eu ter um sistema petrolífero perfeito e ali não ter maturado o petróleo na fase, por exemplo, catagênese ou metagênese, aí, que seria as duas fases de maturação da matéria orgânica que mais nos interessam, tá? Então eu posso ter um sistema petrolífero perfeito e simplesmente não ter petróleo, tá? Então de nada adianta eu ter todas essas condições, não é? Então começou quando? Começou lá naquela separação dos continentes. De novo, aqui é uma aula de revisão, então não é uma aula de introdução ao conceito. Vocês já viram esse conceito, só que eu estou reexplicando para vocês e vai estar gravado também para depois para consulta. Então, essa animação eu já mostrei para vocês, não é? Então aqui, ó, as bacias sedimentares do offshore brasileiro, elas começaram a se formar justamente nesse período aqui. Tá vendo? Então esse período aqui onde você tem a placa sul-americana e a placa africana, não é? Você tem aqui a formação das nossas grandes acumulações de hidrocarbonetos, tanto da bacia de Campos como a bacia de Santos, né? Então lá você vê como com o afastamento dos oceanos a gente teve a formação atual da Terra, né? Aqui nós temos a dorsal mesoceânica, não é? Então aquela região abissal da Terra, não é? Então essa daqui é uma das zonas da Terra com maior atividade vulcânica, né? Com maior atividade tectônica, assim como essa parte aqui, né, do Japão, essa parte aqui que não é à toa que aqui tem muito terremoto, né? Olha como ela é acidentada, né? Então e essas partes mais claras, vocês estão vendo é a topografia, não é? Então é como se fossem os montes, as montanhas, as cordilheiras submarinas, tá? Então é esse daqui que vocês estão vendo, tá? Então você vê que aqui é muito acidentado, né? Então isso é indicativo de quê? De que a atividade tectônica é muito ativa ali e por consequência você tem muito terremoto, muito maremoto, né? Então tectonicamente ela é muito ativa quando comparada a outras regiões. Aqui você tem a falha de San Andreas, né? Que você pega aqui parte da Califórnia, né? A tendência da Califórnia é que ela se separe dos Estados Unidos, né? Ela vai ficar assim como se fosse uma grande ilha, não é? Uma Big Island, como se fosse o Reino Unido, né? Como se fosse a Irlanda, né? Ela é separada, né? A tendência, sim, é que ela acabe se separando da porção norte-americana aqui, como vocês podem ver.
Mas vocês veem que realmente o Brasil é privilegiado quando a gente não tem, a gente não é atravessado por falhas tectônicas, embora nós tenhamos atividades sísmicas brandas, mas não porque elas acontecem aqui sob o nosso território, né? Elas têm esse distanciamento aqui, não é? Então, eu achei essa ilustração muito bacana, tá? Porque ela mostra justamente a dorsal mesoceânica lá da Islândia. Então, tá vendo aquela parte que eu mostrei para vocês que ficava mais clara, né? Entre o Brasil, imaginem que aqui nós temos o Brasil, né? E aqui nós temos a África. Aqui é exatamente o Atlântico Sul, né? O meio do caminho entre a África e a porção latino-americana. Então imagina, é isso daqui que nós temos. Então lá, isso daqui é do lado de fora. Como que seria isso se nós tivéssemos acesso, se não tivesse submerso, tá? Então não é à toa que você tem um turismo geológico muito grande lá na Islândia, que mostra que é o país que nasceu da maior cadeia montanhosa do planeta, não é? Então se nós fôssemos voltar nesse slide aqui, tá justamente aqui, tá vendo? Nessa porção aqui. Então, essa dorsal mesoceânica, não é? Aqui que está a quilômetros de profundidade, não é? Aqui a gente consegue ter acesso a ela, não é? Então, aqui você tem o turismo de mergulho, isso daqui. Normalmente, quem vai fazer esse tipo de turismo são geólogos, engenheiros, né? Pessoas que têm essa curiosidade. Mas é um dos lugares que eu gostaria de ir, não tive a oportunidade de ir. Eu já fui ali numa formação rift parecida na Irlanda, mas nada que se compare a essa continuação da dorsal mesoceânica lá da Islândia, né? Então é por isso que eu acho fascinante a geologia, embora eu não seja especialista na geologia propriamente dita, né? Eu sei a geologia do petróleo, né? É muito bacana quando você tem esse tipo de conhecimento, você passa a ter interesse em determinados lugares do mundo, né? E é muito bacana quando você, depois de formado, você acaba tendo essa possibilidade de visitar os lugares. E se tem um lugar que com certeza eu vou, é na Islândia fazer esse turismo geológico aí para entender como é que é essa formação. Então trouxe aqui essas ilustrações para deixar um pouco mais claro para vocês, né, na realidade como de fato é. E aqui, ó, um desenho mais didático de como ele seria. Aqui a gente tem justamente essa saída, né? Aqui eu vou tentar dar o... Não sei se eu consigo dar o play. Eu acho que eu consigo dar por aqui. Também não. Mas isso daqui é um vídeo. Se vocês baixarem essa apresentação, vocês vão ver que isso daqui tem uma atividade que a gente consegue ver a movimentação do magma, né? Isso daqui também é um vídeo. E você vai ver que essa atividade aqui é como se fosse da dorsal mesoceânica, não é? Então é só para vocês verem na realidade, né? Isso daqui é um desenho mais ilustrativo, né? Não condiz com a realidade, mas esse daqui seria a realidade, né? Que é justamente a formação de uma rocha ígnea, né? Que depois pode virar uma metamórfica e que também pode depois dar origem a uma rocha sedimentar, tá? Então, só para vocês lembrarem, né, que nós podemos ter esses três tipos de rocha, e lembrando que a rocha que nos interessa é sedimentar. Mas ela por natureza, normalmente ela é ígnea, e quando ela tem um impacto com uma outra rocha pré-existente, né, ela vai se tornar uma metamórfica e é sedimentar justamente o fragmento, né, a mistura entre vários tipos de rocha. Isso explicando de uma forma genérica, tá? Aqui também só de forma ilustrativa para vocês entenderem como é composto o subsolo terrestre, não é? Então, a gente tá basicamente aqui na crosta, né? Só para vocês entenderem aqui, ó, já seria saindo da Terra, né? A exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, a troposfera, não é? Essa parte aqui já saindo da Terra e aqui indo para o núcleo, né? Então a gente fica só aqui. Então não tem nem material suficiente, né? Não existe tecnologia suficiente para a gente chegar nem no manto superior, né? Então você consegue aprofundar aí alguns poucos quilômetros na subsuperfície terrestre. Então o ser humano ele consegue chegar aqui, né? Ele consegue especular todo o resto
através de sísmica, da magnetometria, da gravimetria, não é? Ou seja, através de métodos indiretos, tá? Então, essa comprovação de que existe essa sobreposição de camadas e que cada uma dessas camadas ela tem uma característica própria, né? Umas mais viscosas, outras mais rígidas, outras mais dúcteis, né? Então, essa variabilidade, essa heterogeneidade da subsuperfície da Terra só foi capaz de ser mapeada através principalmente da sísmica, tá? Mas aqui os sistemas petrolíferos, né? As acumulações de hidrocarbonetos, elas estão aqui na crosta, tá bom? Só para vocês entenderem aqui, fora de escala, e aqui também. Só cuidado aí que tem alguém com o áudio aberto, gente. Se quiser, a não ser que queira falar alguma coisa, né? Só cuidado aí. Então, dois conceitos que são importantes, né, que é a crosta continental e a crosta oceânica, né? Então, essa crosta oceânica ela vai surgindo conforme nós temos a erupção aqui, ó, da cadeia mesoceânica lá no Atlântico Sul, né? Imagina aqui, ó. Nós temos aqui, ela vai saindo esse magma que vai ficando rígido, né? E vai empurrando e vai aqui. Quando ela encontra com a crosta continental, uma delas vai ter que subir e outra vai ter que descer, tá? Então é aqui que nós temos a maior formação das rochas metamórficas, por exemplo. E aí você tem essa zona de subducção, né? É justamente quando ela desce. E conforme ela vai descendo, ela vai se aproximando da estenosfera, a temperatura é muito elevada. Então é aqui que forma o magma, gente. Então aqui, ó, o magma normalmente ele é fruto, né, do encontro, ele não somente, né, mas principalmente do encontro da crosta oceânica com a crosta continental. Aí quando normalmente a crosta oceânica ela é mais pesada, ela é mais densa, então você vai ter uma subducção dela, ou seja, ela vai mergulhar e conforme ela vai mergulhando, a temperatura vai subindo e essa rocha vai liquefazer. E ela vai voltar para a superfície através dos vulcões, tá? Então essa é a dinâmica da Terra, tá? Então a Terra ela vai se renovando também, as rochas elas vão se renovando. É lógico que esse processo leva milhões de anos, né? Ele está muito além da escala humana aqui, né? Então são milhões, no mínimo milhares de anos, tá? Só para deixar isso claro. Mas, de novo, a exploração do ser humano está aqui, ó, na crosta, tá? Não chega nem na litosfera, tá? Então, a gente explora ali os primeiros 10... o pré-sal, que é o mais profundo, chega a 7 quilômetros de profundidade, né? Então, só a crosta oceânica aqui são 32 quilômetros, se eu não me engano. Então, a gente não tem nem material para chegar tão profundo, tá? Só para vocês entenderem o quão raso é a exploração direta do ser humano. Sim. Geralmente. E você sabe a Cordilheira dos Andes? Ela é uma formação de cadeias montanhosas, não é? Então ali o que, que acontece? As duas, ao invés de você ter uma zona de subducção, as duas vão para cima, entendeu? Porque imagina, aqui a crosta oceânica foi para baixo porque é mais pesada. Agora você imagina onde uma crosta oceânica e continental elas têm um peso parecido e elas se encontram. Então uma não consegue ter uma zona de subducção. O que, que acontece? Elas acabam as duas indo para cima. A formação da Cordilheira dos Andes é justamente por conta disso. É o encontro da crosta oceânica com a crosta continental com uma massa parecida onde as duas foram para cima. Nada. Ali também é bem bacana, gente. É uma outra viagem também que eu tô doido para fazer. Se não fosse essa pandemia, eu já iria já no início do ano que vem, que é lá pro deserto do Atacama para conhecer os geysers, né? Essas zonas que vão soltando vapor. É mais barato do que muita viagem aqui para dentro do Brasil. Você consegue ir de carro, por exemplo, é uma viagem bem bacana. Ainda mais eu que estou aqui no interior de São Paulo. E eu quero justamente conhecer, né, um pouco mais essa geologia. É um outro turismo que eu faço questão de ir.
e é muito bacana. Eu quero conhecer essa região andina ali, para entender, lógico, para conhecer a cultura, a culinária, a arte local. Também gosto de fazer esse tipo de turismo, mas também de fazer o turismo geológico. É muito bacana. Depois dei uma pesquisada. Não é nada do outro mundo. Se vocês se organizarem, tem como fazer, né? Fazer excursão, coisas do gênero. É bem bacana. Então, seguindo aqui, é o que eu falei. Então, com esses conhecimentos que eu mostrei para vocês, tem como, para que ela serve para a indústria do petróleo? É justamente para saber aonde a gente não ir, principalmente, tá? Então, se a gente sabe que ali é uma zona com atividade tectônica muito intensa, logo tem uma temperatura muito além daquela da catagênese, né, que vai de 60 a 120 graus. A temperatura está muito além. Então ali não vai ter a matéria orgânica de uma forma que dê para ser explotada, né? Então esse termo explotação, né, soa estranho, né? Então exploração é diferente de explotação. Provavelmente vocês já ouviram esse termo com a professora Josinira, mas explorar é buscar. Explotar é produzir, é extrair, né? Então você está explotando petróleo, ou seja, você está produzindo petróleo, né? Então uma explotação é o que é buscado, né? Ou seja, economicamente viável. Então, através do entendimento da origem. Então, a gente não procura rochas ígneas, a gente não procura rochas metamórficas, a não ser que pode até acontecer que é o forma de porosidade secundária, né? Que é quando essas rochas ígneas elas são quebradas, né? Quando elas estão inteiriças, elas não são porosas nem permeáveis. Mas quando elas são fraturadas, são naturalmente fraturadas, elas conseguem gerar poros. Mas não é por aí, é mais para informação mesmo, que existe a porosidade secundária. Então, só lembrando a definição do petróleo, né? O petróleo é uma substância oleosa menos densa do que a água, constituída pela mistura de milhares de compostos orgânicos, formados pela combinação de moléculas de hidrocarbonetos, são carbono e hidrogênio. Então é sempre muito importante a gente lembrar isso. Uma coisa que eu estava até comentando esses dias que, por exemplo, o petróleo ele é muito antigo, não é? Mas a tecnologia de utilização dela é recente, né? Então a tecnologia de utilização dessa matéria orgânica, né, do petróleo, é o refino. Então o refino que proporcionou essa vida moderna, né, essa vida contemporânea que nós temos. O petróleo já estava aí, mas o petróleo, ele por ele, não tem tanta utilidade, né? Ele in natura, né? Ele tem muita utilidade graças a um processamento petroquímico, né, que é através da refinaria, e toda essa tecnologia recente. É ele que possibilitou a indústria do cosmético, o plástico, né, o acrílico, o carpete, a lente de óculos, a calça jeans, né, o material que tinge a calça jeans, essas estampas. Então isso tudo é fruto da tecnologia desenvolvida pelo homem que não tem nem 100 anos, né? O petróleo é milenar, mas a utilização dele em prol da sociedade, tal como nós conhecemos, graças à petroquímica, né? Então, por isso que é importante a gente distinguir isso. Então, ele é encontrado o quê? Da forma líquida, gasosa e sólida. Agora a gente vai entrar aqui. Uma outra coisa, já entrando nesse contexto, eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, a Idade da Pedra não acabou por conta da pedra, né? As máquinas a vapor, elas não foram extintas porque acabou o vapor, é porque surgiram motores a combustão, energia elétrica, não é? Mas nem por isso o homem deixa de usar pedra. O homem ele usa pedra para construção civil, entendeu? Então o mercado da utilização de minerais, do mármore, de vários tipos de rochas ornamentais, não deixou de ser usado porque acabou a idade da pedra, né? Máquinas a vapor, você ainda tem as termoelétricas, por exemplo, né? Você queima ali através do vapor gerado, você tem geração de energia elétrica. Então, você ainda tem tecnologia sendo utilizada. Por exemplo, os aerogeradores são muito antigos, são anteriores à energia elétrica, né? E eles estão aí de volta, voltando, né? Então, de novo, aí vira e fala, mas o petróleo vai acabar? Sim, o petróleo vai acabar um dia, né? Com certeza vai acabar. Quando? Fosse especular, 1 século, 2 séculos, talvez, não é?
Mas, de novo, não é porque nós estamos numa crescente das energias renováveis que o petróleo vai ser deixado de ser utilizado, entendeu? É claro que novas tecnologias vão vir, o petróleo com certeza vai sair do transporte público, que eu concordo plenamente, gasolina e diesel ali tem que ser usado só para fins industriais. Para vocês terem noção, a Alemanha ela vai proibir a partir de 2030 a fabricação de carros a combustão, não vai poder mais fabricar na Alemanha a partir de 2030, se eu não me engano. E agora eu não lembro se é 2040 ou 2050, que não vai poder mais circular. Eu acho que é 2050, tá? Que vai ser proibida a circulação de carro a combustão interna, tá? Ou seja, a Alemanha que está na vanguarda, então foi um dos primeiros países aí a estabelecer uma data limite, não é? Então o Brasil, né, como ele não tem não tem nem estrutura, né, para assumir esse prazo ainda, então provavelmente o Brasil vai chegar num prazo de extinguir, de proibir veículos a combustão interna, como normalmente acontece, uma, duas, 3 décadas depois que a Europa e o hemisfério norte como um todo fazem, né? Então, só para vocês entenderem que ainda tem muita coisa para ser explorado na indústria. Outra coisa, a indústria petrolífera entende e conhece melhor o oceano como ninguém, não é? Então, esse tempo que eu passei lá em Lisboa, uma coisa que o governo português já vem falando muito é sobre a exploração de minério offshore, submarino. Sabe, imagina a Vale do Rio Doce atuando no mar, tá? Então, exploração de minérios, existe uma riqueza mineral muito grande. Assim, falando, por exemplo, do ouro, do minério de ferro para fazer o aço. Então, você tem muita coisa no oceano. E outra, você tem mais minério no oceano do que em superfície, tá? Outra coisa, as fazendas offshore, né, os aerogeradores, a tendência é ir para o oceano. Por quê? Os melhores pontos de exploração eólica, normalmente eles ficam no litoral, né, em regiões onde o turismo é muito forte. Aqui no Brasil tem o Ceará como exemplo, né? E é ruim porque você acaba tendo uma mortalidade de pássaros muito grandes, né? Quando você bota aqueles aerogeradores, uma mortalidade de morcego muito grande. Então você tem todo um impacto na cadeia alimentar por conta do aumento você acaba reduzindo a faixa etária, né, o tempo de sobrevivência de morcegos e outros tipos de pássaros, e você acaba causando desequilíbrio na cadeia alimentar por conta de aerogeradores, tá? Em terra. No mar, isso é diminuído, mas você mesmo assim continua. Não tem energia 100%, tá, gente? A energia solar, quando você implementa uma energia solar grande para abastecer uma cidade como Cabo Frio, como São Pedro, tem que ser numa região desértica. É como se você tem que tirar tudo que é tipo de árvore, você não pode ter moradias perto, e é uma quantidade muito grande de painéis solares que você tem que ter. Então você extingue qualquer tipo de vida que você possa ter nos entornos dos painéis solares, assim como dos aerogeradores. Então todo tipo de geração de energia tem impactos ambientais. Uns têm mais, outros têm menos, tá? O Brasil é até referência mundialmente porque ele tem uma matriz energética diversificada. O que é isso? A gente não depende exclusivamente de um tipo. Se você for para a França, por exemplo, 90 ou 95% da energia elétrica deles é gerada através da energia nuclear. Porque eles não têm petróleo, eles não têm espaço para botar aerogerador, não tem muito espaço para botar painel solar, então eles foram para energia nuclear para gerar a energia elétrica deles. Aqui no Brasil, como a gente tem muito rio, a gente tem muita hidrelétrica, tá? Então nossa energia elétrica vem principalmente das hidrelétricas, mas nós temos aerogeradores, nós temos termoelétricas que vêm através da queima de gás, através da queima de diesel. Então, ou seja, é diversificado, né? Então, quando a gente tem um problema numa, a gente não fica totalmente escravo dela, tem como a gente ir mais ou menos para outra. A não ser que tenha problema na hidrelétrica, como a gente já teve no início dos anos 2000, teve um apagão lá em Itaipu, metade do Brasil ficou sem luz, né, por conta de uma hidrelétrica, que foi lá de Itaipu. O Brasil acho que ficou sem energia elétrica por quase 24 horas, da região sudeste para baixo, ficou todo mundo sem luz.
Para vocês verem como a gente tem ainda uma dependência das hidrelétricas, né? Então, seguindo aqui, esses três aspectos: matéria orgânica, sedimentos e condições termoquímicas, né? Então, é para a origem do petróleo. Então, primeiro, vocês lembram, a gente precisa de um antigo lago, um antigo oceano, os agentes do intemperismo, né? Que são esses agentes que promovem a erosão, que promovem o desgaste. Quais são eles? Água, sol e vento. Eles vão arrastando restos de animais, restos de vegetais, né, para o fundo de um antigo lago, não é? Então, essa matéria orgânica ela vai se acumulando, os sedimentos vão se sobrepondo a essa matéria orgânica e com isso você tem o processo de maturação, o processo de cozimento dessa matéria orgânica, tá? Então, aqui é só para lembrar para vocês como ocorre a sedimentação. Tá? Então, olha, materiais que veio da terra depositados no mar, né? Tá dando exemplo aqui do mar, mas pode ser no lago, em terra. Parte do material morto se torna hidrocarboneto, misturado com outros materiais sedimentares, né? Então, como algas, fitoplânctons, não é? Então, você tem toda uma fauna e uma flora que vai morrendo, que vai se decompondo, que vai maturando e com o tempo forma esse sistema petrolífero aqui. Então, essa é a teoria orgânica, né, que é a mais aceita na comunidade, que normalmente é o que eu passo para vocês, né, da origem da formação do petróleo. Então, vocês lembram? Isso daqui, então, é o que? A janela de maturação, é o grau é a transformação termoquímica da matéria orgânica. Então, por que termoquímica? Então, com o aumento da temperatura, que é gerado pelo aumento da pressão da sedimentação, nós temos transformações químicas. Né? Então você tem aquilo que era vegetal e animal no início, ele vai gerando gás bioquímico, depois ele vai gerando o petróleo na fase oleosa, que é essa fase catagênese, tá? Não, e isso, gente, nunca é fixo, vai depender muito da qualidade da matéria orgânica, tá? Então, se a gente tem uma predominância de animais mortos, tá? Você vai ter uma temperatura tal. Se você tem uma predominância de vegetais se decompondo ali, você vai ter uma outra temperatura, tá? Então, quando vocês forem explicar isso, né, a janela de maturação da matéria orgânica, né, ou seja, a transformação termoquímica da matéria orgânica pode ser subdividida em 4 etapas: diagênese, catagênese, metagênese e metamorfismo. Tá, o que difere uma da outra? É a temperatura, tá? Mas essa temperatura aqui, nesse exemplo, eu botei aqui, até 60 graus diagênese, de 60 a 150, catagênese, 150 a 210, metagênese, e acima de 210, metamorfismo. Mas se tiver muito animal decomposto, ao invés de 60 pode ser 80 graus, tá? Sempre vai ser uma temperatura muito próxima, então você não tem como exatamente a 60 graus, né? Não é que nem receita de bolo, você tem uma temperatura exata para aquilo acontecer. Não, depende do tipo de matéria orgânica que está sendo depositada nesse ambiente, tá bom? Então, de novo, daqui é só para relembrar, tá? Essa é a fase que nos interessa, que é a catagênese. Essa é a janela de maturação da matéria orgânica que nos interessa, que é a catagênese, tá? Então, seguindo aqui. Então, isso daqui, para quem for baixar o slide, ele está muito interativo. Eu não consigo botar ele aqui porque eu estou gravando. Eu não consigo, mas isso daqui é um videozinho que ele mostra justamente essa deposição da matéria orgânica e é bem bacana, tá? Lembrando sempre que o aumento de temperatura é devido à sobreposição de sedimentos, né? Imagina, a gente está enterrando. Quanto mais terra a gente coloca sobre aquela matéria orgânica, maior a temperatura. Eu não lembro se eu falei isso com vocês ou se a Josenira falou. A matéria orgânica ela pode ser dividida em 3 tipos, tá? Essa parte é importante, gente. Então, qual a diferença? A quantidade de oxigênio, tá? Quanto menos oxigênio, melhor, tá? Então o nível de oxidação na matéria orgânica tem que ser muito baixo, tendendo a zero, tá? Então quanto menos oxigenação, quanto menos oxigênio nós tivermos
na nossa rocha geradora ou na rocha reservatório, melhor vai ser esse petróleo. Ah, mas como assim um petróleo é melhor do que o outro, né? Ele vai ser mais rico naquelas frações mais nobres. A gasolina, o diesel, nafta, né? Ou seja, tudo aquilo que gera os motores a combustão e aquilo que é a base para a indústria de plástico e cosmético, que é a nafta, né? Então, quanto menor a quantidade de oxigênio, mais eu vou ter essas frações nobres no petróleo, tá? Então, basicamente, o que diferencia o tipo 1 do tipo 2 do tipo 3 é isso. Olha só, o tipo 3 possui elevado índice de oxigênio e baixo índice de hidrogênio, tá? Então, ó, favorável à formação de gás, entendeu? Então, é interessante o gás? O gás tem seu valor comercial? Tem. Mas existem outros tipos de petróleo que são melhores, tá? O do tipo 1, olha lá, possui elevado índice de hidrogênio e baixo índice de oxigênio, tá? Então, isso que é interessante, isso que é importante. Então, a matéria orgânica do tipo 1, o que é tipo 1? Baixa oxigenação, menor quantidade de oxigênio presente na formação da matéria orgânica. Olha lá, excelentes rochas geradoras, contém matéria orgânica, alga lacustre, produz óleo, principalmente óleo. Você tem a predominância de óleo, tá? Aqui você tem óleo e gás e aqui mais gás, tá? Então, que fique registrado isso. O que mais nos interessa é matéria orgânica do tipo 1, porque menor quantidade de oxigênio produz uma maior quantidade de óleo, tá? Então, o tipo 2 aumenta a quantidade de oxigênio, tipo 3 aumenta ainda mais. Então, isso daqui que seria visualmente a diferenciação, né, desses óleos. Então, como vocês podem ver aqui, é o grau API, né? Essa daqui é a fórmula do grau API, né? Então, American Petroleum Institute, né, o Instituto Americano de Petróleo, tem essa fórmula que ele define, que é igual, né, a 141,5 dividido pela densidade, né? Você pega um densímetro aí, você vai ver densidade. Aí o produto disso, você subtrai por 131,5, você vai ter o grau API. Então, grau API acima de 30 é considerado o petróleo leve, tá? Então, esse daqui é o petróleo leve, olha lá. É o light crude, né? É o petróleo cru leve, tá? Então, esse daqui é o pesado. Então, o pesado seria esse daqui, ó, tá? Entre 10 e 22. Entre 10 e 22 nós temos alguma coisa desse tipo. O extra pesado, olha só, diferente de tonalidade. Esse daqui é o extra pesado, esse daqui é o pesado, tá? Esse daqui é o médio. O médio seria esse daqui, tá? Esse daqui é o leve e esse daqui é o extra leve, tá? Esse daqui está acima de 40, tá? Daqui, por exemplo, o petróleo do pré-sal, o petróleo do Oriente Médio, né? Dos sauditas, eles são esse petróleo muito leve, tá? Então, ele é de fácil escoamento. Então, ele é muito bom a nível comercial, tá? Então, só para vocês entenderem visualmente o que é esse petróleo nessa diferenciação. Então, quanto mais denso, quanto mais pesado ele for, não é? Mais escuro ele vai ser, né? E como vocês podem ver, ele tem esse tom preto, ele tem esse tom marrom, ele tem esse tom avermelhado, esse tom amarelo, não é? Então existem várias tonalidades do petróleo, tá? E essa densidade, né, para a gente calcular, ela tem que ser a 15 graus Celsius. Aqui eu separei o petróleo por região, tá? Então olha só, então o petróleo do offshore, né, o petróleo do mar da Califórnia, olha a característica dele. O petróleo da terra, ou seja, onshore da Louisiana, nos Estados Unidos. O petróleo da Venezuela, o petróleo da Sumatra, né? O petróleo árabe, o petróleo da Nigéria, o petróleo de Utah, o petróleo da Austrália. Aqui, ó, o outro petróleo daqui, na verdade, é do Mar do Norte, tá? Desculpa, esse daqui que é o da Nigéria, né? Então, olha só como o petróleo tem diferentes aspectos, não é? De cor, de viscosidade, a depender da região do mundo que ele está, tá? Então ele não é uma coisa única, né? Quando a gente fala petróleo, normalmente aparece a imagem do petróleo pesado, né? Que é essa daqui,
Isso aí quando você fala petróleo, caramba, é isso. Petróleo é isso daqui, né? Não. Depende de onde ele está, tá? Alguém abriu o áudio aí, alguma pergunta? Sim. Da matéria orgânica e da janela de maturação, né? Depende disso daqui também. É isso, exatamente. A matéria orgânica e disso daqui, ó. Tá vendo? Então depende aonde, onde ela tá, qual foi a temperatura. É que nem um bolo. Você imagina, você tem esse bolo, se você deixar ele cozinhar um pouquinho menos, ele vai ter um aspecto. Se você deixar ele no ponto, ele vai ter outro aspecto. Se você deixar passar do ponto, vai ter outro. Mesma coisa carne de churrasco. Não tem carne ao ponto, bem passada e mal passada? O que diferencia uma carne mal passada de uma ao ponto de uma bem passada? É o tempo que ela fica exposta à temperatura, concorda comigo? A mesma coisa essa matéria orgânica, sim, você está certo. O que vai diferenciar essa tonalidade, essa coloração, é a matéria orgânica, sim. Mas somente a matéria orgânica? Não. Vai depender do tempo que ele cozinhou. A mesma coisa a carne. A carne, quando ela está mal passada, ela não fica mais avermelhada, não é? Então, quando ela está bem passada, ela fica mais amarronzada. E quando ela está bem passada, ela já tende a ficar mais fechada a cor, tá? Mas ó, excelente pergunta. É isso daí, gente. Pode perguntar à vontade, tá? É, outra diferenciação. Sim. O mais pesado, boa pergunta. O mais pesado, normalmente, ele tem uma maior densidade. Na janela de maturação, ele vai estar aqui, o metamorfismo. Ou ele vai estar sempre nos extremos, melhor dizendo. Vai estar na diagênese ou no metamorfismo. Tá? Ou seja, aqui, imagina, é a mesma coisa que você pega a massa do bolo e você deixa só 2 minutos ali. Ele não vai ficar aquela coisa gosmenta, sem forma ainda. É isso daqui, é a diagênese. Ou o metamorfismo, ele já está todo solidificado. Entendeu? Ou seja, quando cozinha de menos ou quando cozinha de mais. Tá? Mas depende também da matéria orgânica. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ficou claro ou não? Sim. Sim, sim. Excelente pergunta. Quem perguntou? Gabriel. Gabriel, isso daí é bacana. Eu estava justamente querendo que alguém falasse isso daí. Imagina. Você imagina se, por exemplo, vamos ver um produto que ele é bem padronizado. Produto simples. Por exemplo, você tem o próprio leite, né? Você tem a diferenciação de marcas, mas o leite não muda muito de um para o outro. Você tem um procedimento, você tem um padrão na indústria, não é? É, agora, você imagina esse petróleo aqui. Será que, imagina, o cara ele vai vender esse petróleo, qual vai ser o preço desse petróleo e desse? E desse? E desse? Não. Depois, o que que a indústria faz? Ela faz o blend, ela faz a mistura. Para comercializar o petróleo, na verdade, ele vira uma mistura, ele vira um coquetel para atingir um padrão. Então, exatamente, existem dois processos, que primeiro esse blend, que é o petróleo cru. Ou ele vai ser o, o petróleo Brent, que é o petróleo europeu, ou o petróleo WTI. Existem dois padrões. Não tem, por exemplo, o padrão do leite UHT? Já ouviram falar? Que é Ultra High. Exatamente. Então aquilo ali é um padrão do mercado. Ou seja, se você quer abrir uma empresa de leite, leite de caixinha, você vai ter que atender um padrão de atingir o UHT, que são o quê? 200 e poucos graus Celsius. Você vai ter que obrigatoriamente ferver seu leite a essa temperatura se você quiser vender. É a mesma coisa o Brent lá da Europa. Você tem que atingir um padrão. Ó, você tem que misturar o seu padrão. A gente só vende petróleo com grau API 28,5.
Então, se você explorou um grau PI muito elevado e outro muito baixo, você vai ter que misturar, atingir aquele padrão de grau PI para vender. O WTI seria o leite de saquinho, que ele já tem que atender outra regulamentação, porque ele está em outra embalagem, entendeu? Então você vai ter que fazer um outro blend de leite. Né? Assim como a depender do tipo da vaca, você vai ter diferente tipo de leite, a depender do tipo de pasto que ela consome, do tipo de ração que ela consome, você vai ter uma pequena variação do leite e para comercializar, você tem que padronizar. A mesma coisa é o petróleo. Como você tem diferentes possibilidades do petróleo, antes de comercializar, você faz isso daqui, ó, que está aqui, blend. Uma coisa é o petróleo virgem, que é esse, que você pega ali. Outra coisa é o blend, que você tem que atender a regulamentação ou americana ou europeia para comercializar. Entendeu? Então, o que é comercializado não é o petróleo virgem, é o petróleo misturado, é o blend, tá? Que o blend é padronizado, é tabelado, é uma tabela. Então não importa de onde veio, você vai ter que misturar para comercializar. Você vende uma mistura de petróleo, né? Você não vende o petróleo virgem. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E depois que ele é transportado, esse blend, ele vai para a refinaria. Aí lá na refinaria você vai craquear, você faz o coqueamento retardado, o craqueamento catalítico, a reforma catalítica, que são processos petroquímicos. Aí eles viram metano, eles viram butano, que é o gás de cozinha, eles viram gasolina, eles viram diesel, entendeu? Aí é lá na refinaria, tá? Sim. É a mesma coisa, igual eu adoro café. Então o café tem diferentes tipos de torras, tá? Então se você for ver o mercado do café, assim como o barril de petróleo é vendido, fala, o barril de petróleo bateu não sei quanto, aparece no jornal. Se você for procurar na internet, você tem um mercado de café. Então depende, o café arábica é diferente de uma torra 256 graus. São produtos diferentes, é todo café. Mas você tem que atender uma regulamentação e cada um tem um preço no mercado diferente, uma cotação diferente. Tá? Mesma coisa o ouro. O ouro tem diferentes níveis de pureza. Se você for comprar o ouro 999,9, que é o ouro mais puro que tem, ele tem um valor diferente de outros. Tá? Então é tudo o milho, a soja, o gado, né, que é o boi gordo, como ele é comercializado, o etanol, isso tudo, você no fim das contas você tem que fazer um blend, você não pode vender o produto virgem, você tem que fazer um pré-tratamento para comercializar, tá bom? É o que a gente chama de mercado de commodity. O petróleo é uma commodity, assim como o ouro, assim como o café, assim como o etanol, assim como o milho, assim como a soja, tá? Ele se iguala, ele está nessa classe de... O que é commodity? Commodity é matéria-prima básica, é matéria-prima, ou seja, normalmente você não faz nada aquilo dali com milho. Você tem que transformar o milho em alguma outra coisa. Você tem que cozinhar minimamente o milho, né? Para você poder consumir. Você não consome ele in natura. O ouro, você também, da forma como ele aparece na natureza, ele não tem muito valor. Você tem que processar ele. Não é? A soja, né, você tem que processar ela também. Eles não são produtos acabados, eles são matérias-primas. Tá, então ficou claro aqui as duas classes. A primeira, que é essa que você quer, da onde veio as perguntas, né? Uma coisa é o petróleo virgem, é esse. Outra coisa é o petróleo misturado, que é para comercializar, para vender para refinaria, tá? Então, as refinarias, ela é um produto capaz de vender para a refinaria para o Brasil, uma refinaria dos Estados Unidos, da Europa. Você pode levar ele para qualquer refinaria, tá? Você não pode ter uma refinaria só para processar esse petróleo nigeriano e uma outra refinaria só para processar o petróleo australiano. Não. Sai caro você ter. Porque imagina, eu teria que ter várias refinarias, uma para cada tipo de petróleo. Isso não vale a pena. Vale a pena eu padronizar, eu misturar para refinar só um tipo de petróleo. Outro petróleo. Sim, pode falar. Aí
aqui do Brasil, esse daqui é da Bacia de Campos, tá? Bacia de Campos, aí no, você encontra muito. A formação Búzios, que é o petróleo que está mais perto de vocês aí, que é do pré-sal, ele tá dessa cor aqui, ó. Esse e esse. Ele tá aqui, tom amarelado, avermelhado, tá? O petróleo da Bacia de Campos, os da década de 70, que são esses daqui, ó. Ele parece muito com esse. Então aqui o Brasil tem pouco desse daqui. Esse daqui quase não tem por aqui. Esse daqui tem bastante, que são os reservatórios mais antigos. Esses daqui a gente produz muito, mas hoje em dia o Brasil ele produz principalmente esses esverdeado, avermelhado e dourado. São esses daqui, que são do pré-sal. Tá? Hoje em dia o Brasil está figurando mais aqui. Aí, vamos lá, petróleos não convencionais. Esses não convencionais, gente, os lugares onde mais tem ele, primeiro, Canadá, segundo, Estados Unidos, tá? Quando eu falo primeiro e segundo, aí não necessariamente em quantidade, mas em tempo. O Canadá ele é muito consolidado nesses petróleos não convencionais. O que são esses petróleos não convencionais? Principalmente esse oil sand. Se você for olhar, você não fala que é uma empresa de exploração de petróleo, você acha que é uma empresa de exploração de minério. Você vai ver trator ao invés de uma torre de perfuração. É um petróleo que acontece raso e que ele é minerado, tá? É um petróleo, ele vem na forma quase que de rocha. Ele é um petróleo metamorfizado, tá? Então, o que acontece? No governo do Barack Obama, ali em meados dos anos 2000, foi 2006 mais ou menos, os Estados Unidos ele deu um boom nessa indústria. Né? O que ele viu? Os engenheiros viram que o petróleo comercialmente viável, ele não estava só na rocha reservatória, mas ele também estava na rocha geradora. Né? Eles viram, por que a gente explorar só a rocha reservatória? A rocha geradora também tem hidrocarbonetos, com a diferença que lá o hidrocarboneto está metamorfizado, ou seja, ele está duro, ele está rígido, ele não está líquido. Só que aí vira um problema de quê? Refinaria. Vira um problema tecnológico, tá? Mas aquela rocha, ela tem poder de combustão. Ela tem poder de combustão. Aí é uma questão de tecnologia, tá? E assim o fizeram. É um petróleo mais caro? É um petróleo mais caro. Por quê? Você tem muito mais trabalho para fazer aquilo virar alguma coisa economicamente atrativa. Tá, é mais caro? É mais caro, mas também é possível, tá? Então, que são conhecidos como petróleos não convencionais, que é esse petróleo literalmente de pedra, solidificado, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, petróleos convencionais é isso daqui que normalmente a gente escuta falar, que aparece na televisão, tá? Que é esses petróleos virgens. E essa mistura que eu falei para vocês, que pode ser o WTI, que é o petróleo aqui americano, né? Tanto norte-americano, sul-americano ou da América Central. E na Europa é o petróleo Brent, tá? Mas nós também temos aqui esses petróleos de areia, né? Que é esses oil sands e o shale oil. É esse petróleo que o trator vai lá extrair, tá? É petróleo de terra, é o petróleo ali com 100 metros de profundidade, onde é um petróleo minerado, tá? Boa pergunta. Na verdade, você vai produzir principalmente asfalto e lubrificante, tá? Esse petróleo minerado, ele é bom para isso, para pavimentação e para lubrificação, porque ele sai muito viscoso. Ele não é rico em gás e ele não é rico nessa parte líquida, que vai gerar o quê? Gasolina e diesel. Então, esse petróleo ele é bom principalmente para isso. Outra coisa, ele pode também gerar vapor, né? Então, para termoelétrica. Então, se fosse resumir, asfalto, lubrificante e para você levar para termoelétrica. É como se você estivesse botando carvão, entendeu? E você imagina um carvão mais potente. Seria ele. In natura, seria ele. Se você botar ele na fogueira, você vai ter um fogo que o carvão nunca te daria.
É, excelente pergunta. Isso daí já cai também para a parte de econômica. É preço e demanda. Depende do valor do preço do mercado, desculpe, do óleo. Então, deixa eu ver aqui hoje o WTI price. Deixa eu ver aqui. Oil price. Tá, deixa eu ver aqui quanto é que tá o barril de petróleo hoje. É para vocês terem noção, para você produzir lá, tá $38. Hoje o WTI, que é o petróleo americano, e o petróleo europeu está $40. Está um pouquinho mais caro hoje a comercialização do petróleo europeu. Aí depende, igual por exemplo, aqui o pré-sal, você sabe qual é o custo de um barril no pré-sal? $36. Você vai vender por 38. E aí, você está tendo lucro? Tá. Então é tudo uma questão de mercado. Depende. O petróleo, o WTI, ele já bateu $120. Então você imagina, se você vende o produto a 120 e você está tendo custo de 36, vale a pena explorar? Nesse caso, vale. Agora, se igual nessa crise, vocês ficaram sabendo que o preço do petróleo chegou a bater o território negativo, né? Saiu, acho que é menos $15. Ele ficou negativo, ou seja, as pessoas estavam pagando para não receber petróleo. Eu pago para você não me trazer petróleo. Daí seria uma outra aula, mas foi basicamente o que? Tinha muito petróleo sendo produzido e simplesmente as empresas, as refinarias não estavam comprando porque não estava tendo saída, o pessoal não estava comprando. Ou seja, os postos de gasolina não estavam comprando, as empresas de plástico não estavam comprando, as empresas de cosmético não estavam comprando, as empresas de carpete, de lente, de tênis que precisam comprar, de roupa que precisam, elas simplesmente pararam de comprar. Então o petróleo começou a acumular nas refinarias, e as refinarias não tinham mais lugar para colocar petróleo. E aqueles navios não paravam de chegar. Então o petróleo começou a ficar nos navios, não passou nem ir para a refinaria, porque as refinarias bateu o limite de armazenamento. Então o petróleo negativo foi um problema de armazenamento, não tinha onde colocar petróleo. O mundo ele parou por alguns dias e semanas e causou essa crise inédita no mundo, né? Mas, de novo, é uma questão de mercado. Se o preço vale a pena, produz. Se não vale a pena, a empresa quebra e outra empresa compra, ou ela hiberna, ela demite, depois ela recontrata, ela espera o mercado melhorar, o preço do produto melhorar. Entendeu? É uma questão de oferta e demanda. Então vamos lá, sistema petrolífero. Isso, é a rocha geradora, migração, rocha reservatório, rocha capeadora e as relações temporais adequadas, tá? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Então isso vocês já viram, olha aqui, a rocha geradora, não é? Então ela é caracterizada por ter uma baixa permeabilidade. Então é ali que a matéria orgânica se acumulou, tá? A matéria orgânica se acumulou aqui. Só que a temperatura vai aumentando por conta do aumento da sedimentação, ou seja, mais terra, mais terra, mais terra, mais terra. Então o que eu preciso? Eu preciso que esse petróleo saia daqui. Então como esse petróleo normalmente sai? Através de falhas, tá? Então essas falhas são geradas através do quê? Normalmente terremotos, né? Então a Terra não está numa constante movimentação e readequação por conta das placas tectônicas. Então você tem uma ruptura, uma falha, uma fratura, uma rachadura que gera migração. Então a migração ela pode ser primária. O que é migração primária? É a expulsão, ou seja, é a saída da rocha geradora e a entrada nessa falha, tá? Migração secundária é o caminho que ela percorre após a expulsão até chegar na rocha geradora, tá? Então vamos lá. Migração primária, rocha geradora, falha. Migração secundária, falha, rocha reservatório, tá? Que é a migração secundária. Migração terciária é quando eu não tenho a rocha selante e o meu petróleo ele vaza para a superfície, tá? Então quando esse petróleo ele brota na superfície, ele vaza na superfície, ou melhor, ele exuda na superfície, a gente chama isso de migração terciária, tá? Então essa migração não me interessa muito, tá? Porque eu estou perdendo petróleo. Ele vai lá para cima, ele vai oxidar. Então às vezes é um petróleo de nível tipo 1
ele acaba virando petróleo de tipo 3, né? Ele vai perdendo as frações mais nobres. O gás vai embora, essas frações mais líquidas vão embora, ele vai tendo contato com o sol, ele vai evaporando, ele se perde e mais importante do que isso, você não tem uma grande acumulação, uma grande quantidade. Meu cachorro participando da aula aqui, mas tudo bem. Então aqui nós temos esse início. Então vamos lá, rocha geradora, migração, e eu dividi aqui o processo de migração de 3 etapas, tá? Então seguindo, isso daqui meio que eu já falei, né? É mais para constar aqui para revisão de vocês. Então matéria orgânica, quantidade e qualidade, né? Vai depender da quantidade de animais e vegetais, da qualidade desses animais e vegetais, né? Esse soterramento, né? Essa sedimentação, o processo de enterrar, né, esses animais e vegetais, foi rápido ou lento, né? Então, quando você tem um soterramento rápido, a oxigenação é menor. Você dá menos tempo para você ter uma presença forte de oxigênio ali. Então, com isso, você preserva melhor a matéria orgânica. A mesma coisa quando você guarda o alimento num pote. Se esse pote ele vedar muito bem, ele evita a oxigenação daquele alimento. Então, aquele alimento ele preserva mais tempo, né? Então, é isso. A preservação é a capacidade de vedação. Tá, acho que... Deixa eu ver aqui. Tá, minha internet aqui deu uma variação. Deixa eu só conferir aqui. O que eu posso fechar aqui nos entornos. Tá. Melhorou aí agora? Tá. Obrigado aí pelo retorno. Tá, então é isso. Então fazendo analogia por exemplo, vamos supor que vocês pegam um mamão, tá? Então, se vocês querem preservar esse mamão, se vocês botarem ele num pote, o nível de preservação dele vai ser diferente se você deixar ele fora do pote, isso na geladeira. Então, você tem a temperatura da geladeira, né? A temperatura da geladeira, vamos colocar aí 5 graus, né? Ou até mesmo mais baixo. Então, uma coisa é você botar esse mamão, por exemplo, dentro da geladeira, fora do pote. Dentro da geladeira com um pote bem vedado, dentro da geladeira com um pote mal vedado, tá? Então você tem 3 cenários aí: uma boa vedação, uma má vedação e sem vedação. Uma matéria orgânica que é o mamão, por exemplo. Agora você bota esse mamão fora da geladeira, temperatura ambiente. Uma coisa vai ser você botar ele dentro do pote com boa vedação, dentro do pote com má vedação ou fora do pote, tá? Então, é só para vocês entenderem, é tudo matéria orgânica, tá? Então, e o nível de vedação, ele vai determinar se esse mamão vai durar mais ou menos, né? Ou seja, a incidência de oxigenação nele, tá? A mesma coisa a matéria orgânica. Estou trazendo um exemplo bem, assim, próximo da gente, para vocês terem ideia da influência que isso traz, da temperatura e tudo mais. Então aqui, essas animações elas são interessantes, né? Que ela mostra bem rápido, né? Olha lá, toda a fauna e a flora marítima, né? Ela vai sendo assoreando, né? Ficando aí no fundo do mar, e depois vai sendo soterrada. E aqui forma a rocha geradora e depois a rocha reservatório, né? Então, o ciclo fundamental para a matéria orgânica é isso: disseminação da matéria orgânica, que é justamente aqui esses peixes e essas plantas indo para o fundo do mar. Sepultamento e preservação, né? Então, olha lá, você tem areia sobrepondo ela. Aprofundamento, então você tem areia sobrepondo areia, ou seja, para aumentar o cozimento. Migração, que é esse processo já aqui. E acumulação num ambiente com uma menor temperatura e menor pressão, tá? A grande importância da diferenciação da rocha geradora para a rocha reservatória é porque ela vem para um outro ambiente. Aqui ela cozinha, tá? Ela cozinha, ela chega ali, por exemplo, na fase da catagênese e depois ela migra para uma região mais branda e ela não sofre a metagênese ou metamorfismo, ela se mantém na catagênese. Por isso que é importante a migração. Então, uma coisa é a estrutura física que a gente precisa. Então, a gente precisa disso daqui.
para gerar o quê? Então, uma coisa são elementos do sistema petrolífero, outra coisa são os processos gerados em consequência dos elementos necessários, tá? Então, essa diferenciação, ela é importante também. Aí vem aqui, eu botei um exemplo, um folhelho, tá? De uma rocha geradora. Um folhelho também ele pode ser uma rocha capeadora, tá? Mas ele não pode estar fraturado. Então aqui eu estou mostrando para vocês como uma rocha geradora pode ser a aparência dela, tá? A rocha reservatória ela tem duas principais características, que é a porosidade e permeabilidade. Porosidade, lembrando, a capacidade de armazenar fluidos nos seus espaços vazios. Permeabilidade é a capacidade que a rocha tem de se deixar ser atravessada, tá? Então, na verdade, você precisa da combinação dos dois, ou seja, você precisa da permoporosidade, ou seja, capacidade de armazenar e capacidade de se deixar ser atravessada. Um excelente exemplo disso, aquela esponja amarelinha de lavar a louça, tá? Então, ela é porosa e ela é permeável, ela se deixa ser atravessada pela água, mas ao mesmo tempo ela tem uma capacidade de reter água, tá? Então isso que é importante na rocha reservatória, porosidade e permeabilidade. Permoporosidade. Tá? Permoporosidade é o termo mais correto, porque na verdade uma depende da outra, né? Se você não tiver porosidade, você não tem permeabilidade, né? Então, você pode... a permeabilidade ela depende da porosidade, mas você pode ter porosidade e não necessariamente, ou seja, porosidade você pode ter petróleo, mas esse petróleo ele não caminha ali dentro da rocha, ele fica parado, ele fica estático, ele não se comunica com outro espaço vazio, ele é um espaço vazio isolado dentro de vários outros espaços vazios isolados. Mas quando você tem espaços vazios que se comunicam, aí a gente não chama isso de porosidade, a gente chama isso de permeabilidade, a comunicação de espaço vazio com outro espaço vazio, tá? A por... Exato, exato. Sim, o que a gente pode fazer é uma indução, que a gente chama de fraturamento. Você vai lá e fratura a rocha, você dá um golpe de pressão com água, tá? E você vai fazer um fraturamento, você vai forçar uma rachadura naquela rocha e de certa forma você vai facilitar a fluidez do óleo ali dentro, tá? Mas isso é uma coisa artificial, uma coisa temporária e a gente mais à frente a gente vai falar sobre o fraturamento hidráulico. Acontece no Brasil, acontece principalmente nos Estados Unidos. Os ambientalistas detestam, porque quando você faz eu também, o fraturamento irresponsável, ele realmente ele pode causar danos ambientais irreversíveis, porque você pode fazer com que o petróleo migre para um aquífero ou para um rio. Tá? E você imagina, indo gás para o rio, indo gás para o aquífero. Então, indo petróleo para o aquífero. Então, lá nos Estados Unidos, como eles têm um inverno mais rigoroso, é muito comum ter torneira com aquecimento. E lá já aconteceu, como eles têm muito petróleo em terra, gente fazer fraturamento em terra. Aí esse gás ele migra para um aquífero, esse aquífero que abastece as cidades, a água que estava vindo para casa estava vindo água com gás, tá? Então o cara abria a torneira quente, saía fogo pela torneira. Então é por isso que lá nos Estados Unidos você tem uma política, por incrível que pareça, mais irresponsável do que aqui no Brasil, no que diz respeito à legislação ambiental, então você tem esses problemas. Aqui no Brasil acontece fraturamento no mar, só que a Petrobras é muito responsável nesse aspecto. Então, fraturamento, problema ambiental com fraturamento no Brasil são exceções. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais comum, tá? Só respondendo aí que realmente você precisa preferencialmente dos dois, mas com a tecnologia hoje em dia a gente consegue a permeabilidade, a gente consegue contornar com fraturamento, embora não seja o ideal. Aí existem dois tipos de porosidade. Porosidade total, lá, é a porcentagem de espaços vazios contidos na rocha, mas é efetiva que nos interessa, ou seja, é justamente esse poro que se comunica com o outro, tá? Então essa interconexão dos poros é a porosidade efetiva, tá?
E quando esse fluido ele se deixa atravessar, né? Ele tem vida, ele tem movimento, a gente chama de permeabilidade. Então, uma coisa é porosidade absoluta, outra coisa é porosidade efetiva. Tá? Então, porosidade absoluta é aquela isolada. Efetiva é aquela que tem comunicação com outras porosidades. Só para vocês terem noção, quando eu falo assim, ah, caramba, uma rocha ela é muito porosa, quer dizer que eu tenho aí, ó, uma excelente, que é exceção, é 25%, ou seja, um quarto dela é vazio, né? Então, é difícil ver ao olho nu. Quando você olha, você acha que é uma rocha maciça, que ela não se permite ser atravessada ou acumular algum tipo de matéria orgânica. Normalmente aqui é isso, de 15 a 20%. Você tem aí uma capacidade de armazenamento muito baixa, né? Então é só para vocês terem noção da porcentagem. Rocha selante, ela é o contrário, ela é impermeável. Se ela é impermeável, ela não é porosa. Então, uma rocha selante é uma capa, né? Ela é um selo, ela não deixa aquele petróleo vazar, exudar para a superfície. O termo correto, gente, é exudação. O petróleo ele não vaza na superfície, ele exuda. Tecnicamente, a palavra correta é essa. Vulgarmente falando, seria o petróleo vazou na superfície, mas geologicamente falando, ele exudou. Então, a rocha selante é baixa permeabilidade ou impermeabilidade, né, que é zero permeabilidade. Então, aqui nós temos o sal, o calcário, né? E outra é um time, gente. De nada adianta isso acontecer fora de ordem. Então, a cronologia, o time, essas coisas têm que acontecer exatamente nessa ordem. Senão, você não consegue constituir uma jazida petrolífera economicamente atrativa. Não é porque tem petróleo que eu vou perfurar lá. Tem que ter petróleo numa quantidade que pague o investimento, tá? Pra vocês terem noção, uma plataforma de petróleo custa para você comprar, 1 bilhão de dólares. 1 bi de dólar. O aluguel, a diária de uma plataforma dessas é 1 milhão de dólares o dia, né? Então, uma plataforma dessa, um bom reservatório, normalmente ele dura 30 anos, né? Então, são empresas que têm que se programar para ficar décadas, né, explorando determinada região. Então, a sísmica é a principal ferramenta antes da perfuração, mas só a perfuração é capaz de falar se ali tem petróleo ou não. Tá? Sim, sim. Tá. Boa pergunta. Vou botar aqui e fazer um cálculo já com o preço do petróleo hoje, tá? Vou pegar o petróleo Brent aí, que hoje está 40 dólares, tá? E pegar uma plataforma que ela produz aí, uma plataforma aqui no Brasil, você tem uma plataforma que produz aí uma boa, mas não é a melhor, ela produz por dia 100 mil barris por dia. Então, por dia, tem como você ganhar 4 milhões de dólares. O aluguel da sonda é 1 milhão o dia, entendeu? Então, hoje, se você falar, eu não quero comprar uma plataforma, eu vou alugar. Então, o aluguel dela o dia, 1 milhão de dólares. Hoje, uma plataforma que produz 100 mil barris por dia, você tem plataformas que produzem mais, tá? Aqui no Brasil mesmo, você tem plataforma que produz aí 150, 200 mil barris por dia. Botando essa daí magrinha, essa daí que é fácil você alugar no mercado, você ir lá e alugar de uma empresa lá de Singapura, que é o maior porto de plataforma. É isso. Você vai pagar 1 milhão na plataforma no dia, mais os funcionários e manutenção, você bota aí mais meio milhão, 1 milhão e meio, não é? Menos 1 milhão e meio. Você vai ter aí mais ou menos uns 2 milhões e 500 de lucro por dia, de dólares. Sim, isso, é isso. Aí você bota aí, vamos supor que aqui no Brasil, né, que você tem
os royalties, né? Você tem que pagar imposto, tem que pagar tudo, né? Então, olha, o custo que eu tive, o aluguel e tô botando de funcionários, tô botando R$ 500.000 por dia, tô botando tudo custos altíssimos, tá, gente? Vamos botar aí que desse que sobrou, eu vou ter que pagar aí, dividido por 2, dividido por 2 de novo. Vamos botar que eu paguei 75% de imposto. Ó, já paguei meus funcionários, já paguei o aluguel da plataforma, paguei 75% de imposto, que não é menos, é 50% ou 60%. Eu estou tendo por dia US$ 625.000, tá? Isso numa plataforma básica. Você bota por mês vezes 30, eu estou tendo 18 milhões. Aí você bota aí por ano, eu vou ter 225 milhões, tá? Aí você bota aí por década, eu vou ter 2 bilhões 250 milhões. Aí você bota aí por 30 anos, né, que é normalmente quando eles ficam, são 6 bilhões e 7. Isso eu botando um custo assim fora da realidade. Eu botei um custo lá que eu sei que eu não vou ter. Então, exato, exato. E, só a Petrobras, para você ter ideia, a plataforma, só a Petrobras no Brasil são 36 plataformas. Né? Então, isso com o mercado em baixa. Tô falando aqui, estou passando valores para vocês de um contexto de pandemia global. Hoje, pandemia global. Uma plataforma para a Petrobras hoje, uma plataforma que não é que produz mais. Estou botando uma plataforma de produção mediana, com custo exorbitante, tá? Acima da realidade. Estou montando um cenário econômico muito pessimista, que não é o que está acontecendo. Com uma plataforma, ela vai ganhar naquele campo cerca de 6 bilhões, 6,7 bi de dólar, né? Aí a Petrobras tem mais ou menos 36 plataformas, né? Então estou falando aí, ó, hoje com toda a estruturação da Petrobras, 243 bilhões só com a atual estrutura da Petrobras. Isso de dólar. O dólar hoje está... Deixa eu ver aqui dólar hoje. Passar tudo valores reais hoje. 5,70 agora. Então, 5 vezes 5,70. A Petrobras hoje, com o portfólio que ela tem, ela ficando aí 30 anos produzindo, é 1 trilhão 385 bilhões, num cenário extremamente pessimista. Extremamente pessimista. Lembrando que aqui é petróleo cru. O que você faz com petróleo cru? Você não ganha muito dinheiro. Você ganha dinheiro lá no refino. No refino você consegue quadruplicar isso daqui fácil. Que é no refino que você ganha dinheiro, que você agrega valor ao produto. Então você está falando aí de 5 trilhões de reais. É muito mais dinheiro que muito país aí. Né? Só a Petrobras, né? Gera mais dinheiro que umas Guiana francesas da vida, que um Peru da vida. Né? Então, só a Petrobras. Então é um faturamento assim absurdo. É uma escala assim absurda. Então são negócios minimamente de milhões, né? Isso no curto prazo ali, né? Agora, quando você trata assim do investimento, é bi para trilhão, né? Normalmente uma plataforma, o rendimento dela, o lucro dela é de bilhões. As empresas, elas lucram trilhões. E isso num contexto de pandemia, gente. Eu estou passando valores de agora para vocês. Antes da pandemia, o valor do barril estava $70. Eu fiz esse cálculo com o barril valendo $40 e com o dólar valendo 5,70, tá? Tendência do dólar é bater 6, ano que vem, tá, se o Biden ganhar aí, essa semana vai ter uma definição, a tendência do dólar é bater 7. Então, de novo, no contexto de pandemia, o petróleo lucrando trilhões, entendeu? Vamos lá. Nada. Aí os tipos de armadilha e tal, armadilha estrutural aqui, vou correr aqui só para responder. Isso daqui é importante, gente. Então, os tipos de falha, né, que pode gerar aquela migração, essa daqui é a clássica, tá? Então, esse tipo de falha é a falha estrutural. Você imagina, vocês conseguem aqui imaginar como é que era antes? Como é que era antes? Era tudo igualzinho aqui, né? O ganho de ângulo e tal. Aí você tem essa ruptura, essa descontinuidade, tá? Quando ela acontece assim, a gente fala que é uma armadilha estrutural.
Por que eu falo uma armadilha? Porque essa falha, ela acontece de uma forma tão bruta, tá? Que ela fica impermeável, tá? Ela acaba gerando uma impermeabilidade, ou seja, ela vira um selo, ela vira uma capa, ela vira uma rocha selante, tá? Então por isso ela vira uma armadilha, ela fecha, né? Quando você cai numa armadilha, você tem a impressão que você fica preso, não é? E a mesma coisa, uma armadilha estrutural é justamente isso, onde uma forma de aprisionar o petróleo. Então, uma forma de aprisionar estruturalmente o petróleo é isso daqui, ó, através de uma falha, que é essa configuração. Você fala, isso daí é uma falha, mas qual tipo de falha? Você fala, uma armadilha estrutural, que é a mais clássica, essa daí é a mais comum de se ver, não é? Mas nós temos outros tipos, tá? Então, as estruturais, né, esse falhado, você tem essa estrutural falhado, né, que é essa daqui. Você tem essa estratigráfica, olha aqui a diferença dela, tá? Como é que ela fica. Você tem essa aqui por domo salino, tá? Que é esse sal. O salco, quando ele está sob alta pressão e temperatura, ele vira uma rocha, tá, gente? Ele fica duro, ele fica rígido. E a gente chama de domo salino. E esse evaporito, né, que é o nome do sal em formato de rocha, devido à compactação, ele tem baixa permeabilidade, ele fica impermeável, tá? Então, o domo salino ele pode também ser uma armadilha estrutural, ou seja, ele pode aprisionar o petróleo. E o anticlinal é essa belezura aqui, né? Essa coisa aqui que é quase um sonho. As anticlinais elas são caracterizadas por grandes acumulações de hidrocarboneto. Olhem aqui, compare o domo salino com a estratigráfica, com a falhada, com a anticlinal. Olha o espaço que a anticlinal normalmente ela proporciona. As anticlinais elas normalmente têm uma área de armazenamento maior, tá? Por isso que elas são assim, quando você acha um anticlinal e consegue achar, normalmente são reservatórios imensos, ou seja, reservatórios altamente lucrativos, tá? Mas na verdade a natureza ela não é tão organizada a esse nível, né? Normalmente você tem um reservatório que ele vai variando. Parte dele é anticlinal, parte dele é falhado, parte dele é estratigráfico, parte dele é domo salino. Ou seja, uma salada de fruta, uma mistureba danada, tá? Então o poço ele vai ter um trecho que ele vai passar por uma armadilha anticlinal, um trecho que ele vai passar por uma falha, um trecho que ele vai passar sobre um domo salino e um trecho que ele vai passar por uma falha estratigráfica, tá? Então não tem um cenário lindo, único, perfeito, é bagunçado, tá? Mas tem como você estruturar e ter uma ideia de como isso funciona, tá? Aqui tá vendo, ó, os poços verticais, né, onde que eles estariam, né, a melhor proposta de implementação de um poço. Então aqui está tudo escrito, tudo que eu falei, tá? Daqui é para facilitar o estudo de vocês. Daqui é algumas ilustrações do Thomas. Olha lá, daqui de novo, só para vocês entenderem. Ele fala aqui da estratigráfica primária, que é quando é formada no momento da deposição da rocha reservatório. Estratigráfica secundária, quando é formada da deposição das rochas reservatórias. Então, na verdade, aqui é quando ela se forma na origem. Isso daqui depois está muito relacionado à dinâmica do fluido, tá? Então, com o tempo. Isso daqui é na hora da formação. Naquela hora da Pangeia, do afastamento dos continentes e tal. É naquela naquele primeiro convívio. Essa estratigráfica secundária é devido à dinâmica, ao desgaste, tá? Isso daí vem com o processo de erosão e tal. Olha lá, as hidrodinâmicas, né? Então, o fluido vai se movendo, ele vai deformando as falhas, tá? Então, esses daqui são outros tipos das trapas. E é o que eu falei para vocês, a mais comum, na verdade, é isso, é a mista. A mista, ela é a compilação daquilo tudo que a gente viu lá atrás, tá lá. Então, ela fica essa bagunça aí. A lita é um tipo de sal, é um tipo de cloreto de sódio. A migração, que eu já falei para vocês, que ela pode ser primária, secundária ou terciária, né? Primária, expulsão da rocha. Secundária, é o caminho que ela sai é o caminho que ela percorre até chegar na rocha reservatória. Terciária, quando ela chega na superfície. Aqui está a definição, a tabelinha aí para vocês. Eu já falei lá atrás tudo. E aqui é a animação final, né? Mostrando aí, ó lá.
Ela saindo da rocha geradora, deu para ver? Sai da rocha geradora, migrou, rocha reservatória. Menor pressão, menor temperatura, né? Onde eu vou explorar? Isso daqui é no Brasil, tá? É característico da nossa região aqui, bem próximo aí de vocês, né? Normalmente o pessoal que vai para essas plataformas, eles embarcam aí por Cabo Frio, aí pelo aeroporto de Cabo Frio. Então, aí vão para essas plataformas, aqui é muito característico. Olha o poço onde é perfurado. Aqui na rocha, reservatório. Aqui no Brasil, você explorar a rocha geradora no mar é complicado porque fica muito profundo, tá? Então, é caro, não vale tanto a pena. Pessoal, então é isso.